Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Antes de assentar, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós acabamos de entoar louvores a Ti. Agora queremos pedir que o Senhor, por favor, fale aos nossos corações. Senhor Deus, o Senhor sabe onde cada um se encontra, o que cada um necessita, através da Sua poderosa palavra, da Sua maravilhosa verdade, Senhor. Alimenta nossas almas, conforta nosso coração, Senhor. Nos dá a sabedoria que nos falta. E nos prepara, Senhor, para a semana que vamos iniciar daqui a pouco, na Tua presença, Senhor. Semana que possa ser uma semana, Senhor, onde nós possamos, fortalecidos no Senhor, ser bênção, ser luz, ser sal. É o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Podeis assentar. E assentando-se, abra sua Bíblia em Josué capítulo 6. Josué capítulo 5. Capítulo 5. Deixa aberto lá. E antes de lermos, eu quero aqui lembrar vocês que domingo passado eu trouxe uma mensagem de conforto, ou melhor, domingo retrasado foi a mensagem de conforto, domingo passado foi uma mensagem confrontadora, uma mensagem mais difícil, mais dura. Quantos não estiveram aqui domingo passado? Faz um sinalzinho com a mão. Eu não estive domingo passado. Ok, você perdeu uma mensagem muito importante, muito importante. Recomendo você procurar no Facebook da igreja, tem lá como você chegar na mensagem do domingo passado. Por favor, assista, é importante para você, é importante para nós. Eu preguei domingo passado sobre cuidado com o pecado escondido. Cuidado com o pecado escondido, ele é mais perigoso do que um homem armado numa noite escura, numa viela da cidade. Cuidado com o pecado não confessado, cuidado com isso. O pecado não confessado, nós vimos domingo passado, produz consequências comunitárias. O seu pecado afeta sua esposa, seu marido, seus filhos, sua igreja. Pecado escondido, pecado não confessado, produz consequências comunitárias. O pecado escondido, não confessado, produz derrotas inesperadas. Outra coisa, o pecado não confessado produz adoração, oração e cânticos inaceitáveis diante de Deus. Deus não quer adoradores brincando com o pecado. Antes de você poder adorar a Deus, clamar, receber suas bênçãos, lida com o pecado na sua vida. O que mais? Pecado escondido requer ação imediata. Você pode esperar para comprar uma casa, você pode esperar para casar, você pode esperar para, sei lá, eu comer um prato gostoso que você tanto quer, mas você não pode esperar para lidar com o pecado escondido. Lida com o pecado escondido o mais rápido possível. Quem sabe eu estou pregando aqui agora, começando o sermão de hoje, e você pode no seu coração já estar confessando o seu pecado e tomando a resolução necessária para você acertar isso que não está bem na sua vida. Faça isso por você, faça isso por sua família, faça isso por nossa igreja. Lembre que Jonas, sozinho num barco, e estando com um pecado escondido, camuflado, ele estava levando todo mundo a um naufrágio. Um homem sozinho em pecado estraga a viagem de todo mundo que está junto com ele. Então, muito cuidado com o pecado escondido, não confessado. Não brinque com o pecado. A Bíblia fala em Provérbios 28:13, o que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas o que os confessa e abandona alcança misericórdia de Deus, restauração de Deus, graça de Deus. O que esconde os seus pecados nunca prosperará. Você já viu um crente que não vai para frente? Não vai. Ele é membro de igreja, ele é crente, ele faz algumas coisas na igreja, mas ele não vai para frente. Pode ser que ali tem pecado escondido. O camarada fica brincando, tem um pecado que ele protege, ele não abre mão. Seja lá o que for, que o Espírito Santo te ajude a revelar qualquer coisa que esteja na sua vida atrapalhando você de progredir espiritualmente, de servir a Deus com mais graça, com mais poder, com mais unção. Mas cuidado com o pecado escondido, cuidado. O Espírito Santo já mostrou, revelou, apontou. Você vai brincando, você vai racionalizando, vai inventando desculpas para aquele mau hábito, para aquela atitude errada. Cuidado especialmente com orgulho. Às vezes o pecado escondido não é um negócio que você faz, é a sua atitude de orgulhoso que está te matando, que está te atrapalhando de ser útil nas mãos de Deus. Pecado escondido é zombaria de Deus. Você sabe, lá em Gálatas 6:7 fala, de Deus não se pode zombar.
Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, pois o que o homem semear, isso também colherá. Uma carta escrita para crentes, membros de igreja. Então, quero reforçar aquela mensagem, porque é muito importante para mim, como um irmão em Cristo seu. Como irmão em Cristo seu, vamos estar sempre avaliando, reavaliando as nossas vidas e se santificando. Agora hoje, deixando essa mensagem mais pesada, mais difícil, vamos para uma palavra de conforto e encorajamento. O título da mensagem de hoje, baseada em Josué capítulo 5, o título da mensagem é esse que está aí: 4 verdades maravilhosas, para quem não está brincando com o pecado. Ok, lembro outra coisa, essa mensagem de Josué 5, aqui em Josué 5, 4 verdades maravilhosas, é uma mensagem de encorajamento, de conforto, mas isso é para crentes, é para discípulos de Cristo. Se você está aqui hoje e você ainda não é um discípulo de Cristo, tudo isso que eu vou falar aqui não se aplica a você, desculpa. Essas promessas das quais falarei hoje aqui, é para quem já ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, creu no Evangelho e está sendo transformado pelo Evangelho. Se você é um camarada que só gosta da igreja, só gosta do nome de Cristo, mas vive do jeito que você gosta de viver, não se submete a Cristo, não é um discípulo de Cristo, as promessas de Cristo para o seu rebanho não se aplicam à sua vida. Então eu não quero aqui estar iludindo você, eu não estou aqui para ser um palestrante motivacional para todo mundo. Eu estou aqui para alimentar as ovelhas, encorajar as ovelhas, os discípulos de Cristo. Se tem alguém aqui que ainda não tomou um posicionamento sério ao lado de Cristo, essa mensagem não é para você. Você precisa, antes de curtir essas palavras de encorajamento, você precisa pegar firme com Cristo, com a igreja de Cristo, com a fé cristã. Depois vai poder desfrutar dessa mensagem e dos princípios que nós pregaremos aqui hoje. Ok, 4 verdades maravilhosas. 4 verdades maravilhosas. Vamos à mensagem de hoje. Fala para a pessoa do seu lado: pastor, vai começar agora. Tudo isso não foi, isso era a introdução da introdução. Ele vai começar agora, tá? Hoje, aperta os cintos, nós vamos correr através dessa mensagem. Antes de ler o texto, eu queria perguntar: aonde estão os pastores? Aonde estão os líderes desta igreja? Estou vendo o pastor Valdir aqui, o pastor Samuel está fazendo um casamento. Cadê os líderes dessa igreja? Cadê os diáconos desta igreja? Eu vou ter uma reunião com eles depois desse culto. Eu não vou ficar na porta depois do culto, nós vamos uma reunião na sala ao lado aqui. Diáconos, a gente sai tudo por aqui ou por lá e vamos para a sala logo após o culto. Cadê os diáconos dessa igreja? Cadê os pastores? Cadê os líderes? Cadê os missionários dessa igreja? Cadê os professores do IBC dessa igreja, do Instituto Bíblico Central? Cadê os professores do IBC? Cadê os líderes dos pequenos grupos? Cadê vocês? Cadê os líderes de departamento dessa igreja? Cadê os músicos dessa igreja? Cadê aqueles que ministram e levam a igreja a adorar a Deus através da música? Estão aqui na frente, que responsabilidade. Essa mensagem é para vocês. Essa mensagem também é para os professores e mestres. Quantos professores e mestres nós temos aqui que lecionam em faculdades e em escolas públicas? Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para donos de empresa, que tem debaixo de si vários funcionários. Essa mensagem é para gerentes, para diretores, para chefes. Essa mensagem é para vocês. Essa mensagem é para pais. Cadê os pais aqui presentes? Essa mensagem é para vocês. Cadê avós? Avós também são líderes. Essa mensagem é para vocês, avós. De forma indireta, vocês continuam liderando seus filhos, seus netos. Cadê os irmãos mais velhos? Há algum irmão mais velho aqui? Você tem algum irmão mais novo que você, uma irmã mais nova que você? Você é líder, você é exemplo. É impressionante como o Sérgio, meu irmão, o Naor, o Gessé, irmãos mais velhos, eles tiveram influência na minha vida. Você, irmão mais velho, você tem influência na vida de outros, quer você goste ou não, você é líder, e essa mensagem é para você, líder. Essa mensagem é para todos vocês que foram chamados por Deus para glorificar a Deus através de uma posição de liderança, de influência. Essa mensagem é para você que o tempo todo está sendo observado por Deus e pelas pessoas. Você que é vitrine, você que é vidraça. Essa mensagem é para você, líder. Por quê? Porque sua responsabilidade é muito grande. A sua responsabilidade é muito grande. Deus te chamou para ensinar
o caminho certo e dar o exemplo. Ser líder não é só ensinar, não é só mandar, mas é ensinar e ser exemplo para as pessoas. Ser líder é ser chamado por Deus para corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Quando Paulo escreve para um jovem pastor chamado Tito, eu gosto desse nome, Tito. Minha filha chama Thalita, a gente chama ela de Tita. Paulo escreveu para o Tito, capítulo 5, no versículo 5, e Paulo fala: Tito, você foi chamado por Deus para uma posição de liderança, e você está aí na ilha de Creta, não para curtir domingo à noite, pregar no culto e receber elogios dos irmãos. Você foi deixado por mim aí na ilha de Creta, para que você pudesse colocar em ordem as coisas que não estão em ordem. Você é chamado para a liderança, não para curtir a liderança, mas você é chamado para servir e corrigir o que precisa ser corrigido. Por isso que existem líderes. Em Josué, no capítulo 5, no versículo 13, que nós vamos ler daqui a pouco, nós encontramos Josué na noite anterior ao ataque do povo de Israel, entrando na terra prometida, o primeiro ataque deles contra a cidade de Jericó. E lá está Josué, o general, o responsável principal por aquela campanha militar no dia seguinte. Enquanto todos estão dormindo, o texto mostra que Josué está acordado, Josué está orando, ele está buscando a Deus, ele está preocupado, ele está ansioso, então ele ora, ele estuda, ele está vigiando. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala que essa é a vida do líder. Hebreus 13, 17 diz o quê? Diz assim: obedeçam os seus líderes, e submetam-se à autoridade deles. Alguns crentes têm dificuldade com isso, que no mundo pós-moderno ninguém quer se submeter a ninguém, todo mundo quer ser autônomo. Mas na igreja de Cristo, eu sou chamado a me submeter ao Valdir, a me submeter a vocês, a submeter a minha liderança. Eu não sou chamado para ser um pássaro livre e fazer o que eu quiser com a minha vida, com o meu ministério. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Vamos ler Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. O texto fala assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu aquele homem com a espada na mão. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava da cidade. Então o Senhor disse para Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Até aí. Amados, eu não queria estar na pele, no lugar de Josué. Eu não queria estar no lugar de Josué. Josué, aqui nesse capítulo que nós estamos lendo, ele estava sucedendo um grande líder. Um líder muito vitorioso. Ele estava sucedendo o grande líder Moisés. Moisés, aquele homem de Deus, escolhido por Deus, que falava com Deus face a face. Imagina você suceder um líder que tem esse contato direto com Deus. Moisés, que não precisava ficar consultando comentários bíblicos para interpretar o Pentateuco, porque ele foi usado por Deus e pelo Espírito Santo para escrever o Pentateuco. Moisés, que não precisava se preocupar com estratégias e planejamentos,
Porque o Salmo 103:7 fala que Deus manifestava para Moisés os seus caminhos. Moisés, agora nessa semana nós vamos para cá. Moisés, olha, está começando uma outra semana, agora nós vamos fazer o seguinte, etc, etc. Deus foi dirigindo o povo através de Moisés, dando para Moisés as cartadas, dando para Moisés os passos que ele deveria seguir. Moisés foi o grande libertador no Egito, o grande legislador no Sinai. Eu não queria estar na pele de Josué, sucedendo um líder desse gabarito, um líder tão bom assim. Ok, agora Moisés morreu, Josué assume, e a primeira missão de Josué é atravessar o Rio Jordão, entrar na terra prometida, mas que ainda não estava adquirida, e fazer guerra, dominar uma das cidades mais difíceis, uma cidade alta, murada, fortemente armada. E naquela noite, antes da guerra, antes da grande luta, durante um tempo de reflexão, Josué descobriu 4 grandes verdades, 4 verdades maravilhosas, que servem para mim, servem para todo líder, todo pastor, missionário, levita, todo pai, mãe, todo líder cristão, todo irmão mais velho, todo cristão aqui que tem uma posição de responsabilidade, de dar exemplo e ensinar a verdade para os outros. 4 verdades encorajadoras. Acorda, chacoalha o sono, se preciso, fala para a pessoa, dá uns cutucão em mim que eu estou meio dormindo, né? Me dá um beliscão aqui no lado esquerdo, e vamos aprender da palavra de Deus. 4 verdades para você usar durante a semana, naquele momento difícil que talvez você vá passar. 4 verdades. A primeira delas, Josué descobriu naquela noite que ele não estava sozinho. Josué, com medo, ansioso, mas ele precisava aprender que ele não estava sozinho. Deus não o tinha abandonado. Ele não estava sozinho. Naquela noite Josué sentia-se muito sozinho, muito só. Você já parou para pensar na solidão dos líderes, na solidão de um líder? Quem não é líder não sabe disso. Quem não é líder olha para o pastor aqui na frente e fala, que vida boa, pastor. Quem não é líder olha para o camarada que é líder dos jovens, está organizando o acampamento, está lá na frente dando os anúncios, fala, que gostoso ser líder, está lá na frente liderando, mas não sabe que aquele camarada faz 3 meses que ele está correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, e pensando nisso, e vendo como providenciar o dinheiro que não tem, para poder ter então no acampamento isso e aquilo, para ajudar aqueles que querem ir, mas não podem. Tem muita gente, desculpa falar irmãos, mas tem muita gente, muitos membros da igreja que não entendem como é pesado ser pastor. Quando você escuta que um pastor, ele entrou em depressão, quando um pastor cometeu uma loucura, tomou remédios muito fortes, até se matou, o líder não entende isso. Uma pessoa que muitos não entendem a solidão de um líder. A maioria nem pensa que líder vive solitário. Enquanto todos curtem um final de semana gostoso com a família, enquanto todos curtem o fim de semana, enquanto todos curtem a festa, o culto, o passeio, o piquenique, o acampamento, o almoço especial, uma noite de sono tranquila, muitas vezes o líder está esquentando a cabeça, ele está lá pensando nos problemas que envolvem seu grupo, outras pessoas, ele está pensando nas opções, numa solução, ele está planejando e tomando decisões que envolvem muitas vidas, ele sabe que um dia Deus há de cobrar dele a decisão que ele vai tomar amanhã. Josué, ele foi chamado por Deus para ser um líder, e naquela noite, o texto deixa bem claro que ele não estava acompanhado dos seus familiares, dos seus amigos, nem dos seus oficiais. Ele estava sozinho, igual você pastor dessa igreja, missionário dessa igreja, igual você líder de pequeno grupo, igual você professor do IBC, que diz para a sua família que está saindo para uma festa de aniversário, acho melhor vocês irem sozinhos. Hoje à noite eu preciso estudar, hoje à noite eu preciso me preparar. E todos saem, vão para a festa,
lamentando por um segundo que você não vai poder ir junto, mas ninguém liga muito. Assim que eles fazem aquela carinha de dó para você e fecha a porta, entra no carro, ei, vamos lá, vai ter bolo, vai ter isso, vai ter aquilo, nós vamos encontrar fulano e ciclano, e vão embora, todos saem, e sozinho, você lá luta com um estudo, com um texto bíblico, com uma aula, com uma pergunta que alguém fez, e você precisa trazer a resposta, e lá fica você sozinho, todo mundo festando e você se preparando para no dia seguinte enfrentar sua responsabilidade como líder. Mas naquela noite Josué descobriu que ele não estava sozinho. O contexto diz isto. O contexto fala que ele foi encontrado ou encontrou-se com o comandante do exército do Senhor. Você viu isso? Comandante do exército do Senhor. Encontrou com ele à noite, lá no acampamento. O camarada estava com a espada desembainhada. Os teólogos falam que esse comandante do exército do Senhor era uma teofania, era uma manifestação do próprio Deus no Antigo Testamento. E isso é claro, e os teólogos estão certos, porque esse comandante do exército do Senhor vai conversando com Josué e se relacionando com ele. Quando chega no capítulo 6, versículo 2, o texto fala: então Jeová disse para Josué. E de repente então o comandante do exército do Senhor é quem? Jeová. Josué descobriu naquela noite que ele não estava sozinho. Ele devia saber disso. Josué deveria saber muito bem disso, que ele nunca estaria sozinho. Mas ele é cabeça dura, como eu e você somos cabeça duras. Josué, no dia que Moisés o ordenou, no dia que Moisés passou o bastão, Moisés declarou para Josué isto, que Deus jamais iria se apartar dele. E depois, logo a morte do próprio Moisés, Deus mesmo falou para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometia aos seus antepassados. Josué, Deus falou: tenha apenas o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Agora, a maravilha dessa verdade que Josué descobriu, que ele não estava sozinho, e é uma verdade maravilhosa. Antes de uma batalha, de uma guerra, você vai enfrentar inimigos ferozes, difíceis, você saber que Deus está com você. Que maravilha. Mas maravilha maior é nós sabermos que essa verdade se aplica a mim e a você, a nós. Deus também, no Novo Testamento, fala que está com todos aqueles que invocam o seu nome, com todos aqueles que creem no seu nome, com todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo e creram no seu Evangelho. Por exemplo, o que diz Efésios capítulo 1? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha que fala lá, vamos ler juntos? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo da promessa está em nós. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, numa exortação, Paulo fala algo maravilhoso sobre eu, sobre você. Ele fala: acaso, vamos lá, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Líderes, vocês não estão sozinhos. O que mais? Eu gosto de 1 João capítulo 4, versículo 4. O apóstolo João, falando sobre os últimos dias, que são os dias em que nós estamos inseridos, falando sobre a invasão dos falsos profetas, dos anticristos e dos espíritos que não procedem de Deus, o que João fala? Leiamos: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
Líder, você não está sozinho. No início do Evangelho de Mateus, o anjo disse para José, o pai de coração de Jesus, o pai do Jesus era o filho do coração de José, né? O que Deus, o Espírito Santo falou para José? Falou assim: José, sua noiva, a virgem, ela ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Deus conosco. E no fim do Evangelho, daí vem o próprio Cristo, o Emanuel. O que ele fala? Ele fala para nós, seus discípulos, sua igreja, ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Líder, você não está sozinho. Talvez como Josué você se sinta sozinho, mas você não está sozinho. Um outro texto, Hebreus 13:5. Hebreus 13:5 fala assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro. É difícil isso aí, hein? É uma luta para todos nós. É uma luta para todos nós. Paulo não falou, tem alguns crentes que têm dificuldade nessa área. Não foi Paulo, a gente não sabe se foi Paulo, né? Ou talvez a irmã que escreveu Hebreus, né? Ela falou assim, ela falou: conservem-se livres, luta contra ganância, materialismo, que é uma coisa que agarra todos nós aqui. Até Timóteo precisava de uma exortação sobre isto. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, luta contra a ganância, contra o materialismo, e contentem-se com o que vocês têm. E uma das armas para a gente lutar e vencer o materialismo que tenta nos agarrar e nos controlar, é lembrando disso, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Líder, Jesus Cristo está com você, o Espírito Santo está em você, e Deus é por você, você não está sozinho. Mamãe, papai, nessa luta de criar seus filhos nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, lembre-se, você não está sozinho. Mamãe solteira, eu sei que seu marido te abandonou, mas Deus nunca vai te abandonar, você nunca está sozinha. Pastores, missionários, músicos, vocês não estão sozinhos. Se encoraje, essa é uma verdade maravilhosa. Você que é líder, você que é conselheiro, você que é professor, pastor, várias vezes você leu textos da palavra de Deus para confortar e consolar alguém. Eu queria que agora você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e escutasse um texto que eu quero usar para te confortar. Permita que hoje eu traga uma palavra da palavra de Deus para te confortar, para te encorajar. Você que é líder, que está sobrecarregado, fecha seus olhos e receba essa palavra que eu vou ler da palavra de Deus. Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou. Ele diz: não tema, líder, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Por quê? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Líderes, vocês na liderança serão testados, vocês serão criticados, vocês talvez serão traídos. Mas escuta a voz de Deus através desse texto, dizendo para vocês: não tema, não tema, não tema, não tema, porque eu sou contigo. Amém, amém. Ok, vamos à segunda verdade. Segunda verdade maravilhosa que Josué descobriu naquela noite e que se aplica a nós também.
Segunda verdade é essa: ele descobriu naquela noite que ele não era o primeiro no comando. Ele não era o primeiro no comando. Versículo 13 e 14 fala isso. Josué não era o responsável principal por aquela batalha. Engraçado, eu acho que Josué era o candidato perfeito para ser o grande líder naquela campanha militar. Ele deveria ser o homem. Por quê? Porque ele tinha sido filho de escravos na sua adolescência, infância, juventude. Ele sabia se identificar com pessoas sofridas. Segundo, ele sabia o que era receber ordens. Ele foi um fiel ajudante e auxiliar de Moisés. Ele nunca traiu Moisés. Tudo que Moisés pediu e precisou, ele soube ajudar e apoiar Moisés. Agora ele era uma pessoa preparada para esse momento, para ser o grande líder dessa campanha militar. Jesus Cristo ensinou que antes de você poder dar ordens, você precisa aprender a receber ordens humildemente. É fácil obedecer um líder quando você concorda com ele, e quando você não concorda muito, e quando não é do jeito que você quer. Não é questão moral, mas não é do jeito que você quer. Você baixa a bola. Se você não baixa a bola, não sabe obedecer ordens, então você não está preparado para receber ordens. Mas Josué foi um camarada que a vida toda, 40 anos, ele não deu trabalho para Moisés, ele ajudou Moisés no trabalho. O que mais? Josué merecia ser o grande líder desse projeto, porque era filho de escravo, sabia receber ordens, e ele era corajoso. Josué não era covarde, ele era corajoso. No começo da vida dele, ele mostrou coragem, quando foi com os 12 espias, para investigar a terra de Canaã. Ele revelou coragem ali, todo mundo ficou acovardado, ele não. E aqui ele revela coragem também no texto, não sei se você percebe, mas no capítulo 5, versículo 13, quando ele está à noite, caminhando, orando, pensando, ele está caminhando pelo acampamento, de repente ele encontra o comandante do exército do Senhor. Ele não sabe quem é, mas aquele homem no escuro está com a sua espada desembainhada. Josué não sai correndo como eu sairia, sem voz, afônico, mãe, né? Que susto, né? Hoje eu estava procurando camisa, a avó está passando minha camisa lá na... Obrigado, irmãs, pela camisa, gostei bastante. Presente da igreja, aniversário. Esse verde é Guarani, o que é? Hã? É Palmeiras. Mas a avó está passando essa linda camisa aqui, e eu deixei ela e fui para o meu quarto, e eu estava lá escolhendo a roupa. Daqui a pouco, uma voz atrás de mim: não vai com essa roupa. Eu quase que sujei a calça ali. Falei, não me assusta desse jeito. Imagina, o Josué está andando, e ele encontra de repente com um soldado estranho, e esse soldado devia ser soldadão, né? E ele não se acovarda não, ele meio que tira a sua espada e: você está por nós ou contra nós? Eu jamais falaria isso, mas ele foi, ele era corajoso. Josué era corajoso, como alguns de vocês são corajosos. Mas Josué, apesar de ser corajoso, ele precisava aprender que ele não é o primeiro no comando da obra do Senhor. Existe alguém acima dele. Quando ele pergunta para o homem: eu não sou nem uma coisa nem outra, o comandante do exército, Deus fala para ele: eu venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Josué se chamou de servo e respeitou a autoridade, a supremacia de Cristo ali. Quando o comandante do exército do Senhor está dizendo: eu não sou nem seu inimigo e nem o seu subordinado. Quando ele fala isso, e ele fala: eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor, o que ele está dizendo: Josué, eu não estou aqui para receber suas ordens, mas eu estou aqui para lhe dar ordens. E Josué logo entendeu a autoridade de quem lhe falava, a autoridade de Cristo, e o que ele fala. Ele prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e humildemente ele falou: Senhor, o que o Senhor quer, passa para mim, eu sou seu servo. Líder,
Mamãe, papai, pastor, missionário, líder de música, lembre-se, você não é o primeiro em comando. A família não é sua. Os filhos não são seus. Pastores, líderes de departamentos, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. A Bíblia várias vezes alerta que pastores não podem ser dominadores. Líderes de diretoria não podem ser dominadores, achando que a igreja é sua. A igreja é do Senhor. A sua ideia, você pode achar que é a melhor ideia do mundo. Você consulta os irmãos, consulta a igreja. Eu estou chamando os diáconos hoje aqui, por quê? Porque consultei a diretoria falou, vamos consultar os diáconos sobre isso, sobre aquilo. Nós não somos donos da igreja. E é isso que acaba com a igreja, quando um pastor coloca na cabeça, quando uma diretoria coloca na cabeça que ela é dona da igreja. Isso mata a igreja. Quando você começa a entender que a igreja é do Senhor, e você leva a coisa na oração, você leva a coisa, vamos pensar juntos, a igreja floresce, cresce, o amor volta, as pessoas sentem, eu faço parte disso daqui. Por isso que há um tempinho atrás eu chamei todos os líderes aqui, nem todos puderam vir, mas eu falei, líderes, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para, junto com vocês, nós orarmos a Deus e clamar para o Senhor mostrar para nós qual o caminho que Ele tem para nós. Eu não tenho nenhuma carta escondida debaixo da manga. Se Deus quer que a gente construa aqui alguma coisa maior, vai ser aqui. Se Ele quer que seja colar, será colar. O que nós não podemos é parar, o que nós não podemos é falar, deixa as coisas do jeito que estão, está muito bom assim. Não está. Todo mundo aqui está procurando melhorar, crescer. Por que nós não deveríamos estar procurando melhorar e crescer? Para a honra e glória do Senhor, no trabalho do Senhor. Mas líder, lembra, você não é o primeiro em comando. Você precisa entender essa verdade. O povo de Deus é povo de Deus e não seu povo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Jesus não disse, olha, sem mim vai ser difícil. Sem mim você não vai poder fazer muita coisa. Jesus não falou isso. Ele foi muito taxativo, muito claro e objetivo. Se eu não estiver na liderança, o projeto vai fracassar. Naquela noite, Josué descobriu que ele não estava sozinho. Em segundo lugar, ele descobriu que ele não era o primeiro em comando. Ele não era o primeiro em comando. Mas tem alguns irmãos, irmãs, que estão com sono, o dia foi longo, a feijoada foi pesada. Então, o que a gente faz para acordar, hein, irmãos? Vamos ficar em pé e cumprimentar uma pessoa que a gente não cumprimentou ainda? Vamos lá? Assim a gente acorda e faz uma boa obra, uma demonstração de amor. Fica em pé, vamos lá, fica em pé, acorda, vamos lá. Todo mundo cumprimenta alguém e daí nós continuamos a mensagem. Ok, chega. Vamos voltando aos nossos lugares. Muito bom, obrigado por responder prontamente, responder alegremente a esse desafio. Que bom, obrigado, igreja, corresponder às chamadas que a gente faz aqui. Como é gostoso estar numa igreja informal, uma igreja onde a gente é a gente mesmo, né? Eu não sei se você está pegando essa ideia. Eu sou eu mesmo aqui, lá na porta, no futebol, em todo lugar. É gostoso a gente ser normal, natural, né? A gente ser o que a gente é. É assim que eu tento servir ao Senhor, com sinceridade, sem colocar capa, sem colocar, ficar fingindo uma coisa que a gente não é. Vamos lá. Josué, naquela noite maravilhosa, ele descobriu 4 verdades. A primeira é que ele não estava sozinho, e nós não estamos sozinhos também. Ele descobriu que ele não era o primeiro em comando, e nós não somos os primeiros em comando também. Temos que abaixar a bola, sermos humildes. Tem muitas vezes que eu tinha uma ideia para a igreja que eu pastoreava, e Deus falou, não. Os irmãos de Tupã recentemente sabem disso. Nossa não.
tinha uma ideia lá, puxa irmãos, parece que estava no certo, e tudo indicava que era a vontade de Deus, seria uma boa coisa para a igreja, e na última hora, a igreja até aprovou, a igreja queria o que o pastor queria, a igreja estava sendo condescendente comigo, querendo me apoiar, mas Deus falou não, através da pessoa que ia vender para nós uma propriedade. Na última hora a pessoa falou, não quero mais, agora eu não quero. E todo o projeto, tinha a maquete, tinha tudo. Não. A gente tem que aprender a aceitar os nãos do Senhor. É fácil estar contente com Deus quando Ele está dizendo sim para nós. É fácil estar feliz com Deus quando Ele fala, muito bem, não, essa moça mesmo, pode casar com ela. Mas quando Deus fala, não, essa não. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Baixa a bola. Para de racionalizar, para de querer dirigir sua própria vida, deixa eu, na minha soberania, dirigir os seus passos. Aí entra, a gente revela a nossa verdadeira atitude de submissão ou não. Terceiro lugar, Josué descobriu naquela noite que ele encontrava-se em território sagrado. Josué descobriu naquela noite que ele encontrava-se em território sagrado. Versículo 15. O versículo 15 fala assim, leiamos. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Irmãos, isso é muito estranho. O comandante do exército do Senhor falou para Josué que aquele lugar onde ele estava era território sagrado. Mas se você estudar o contexto, você vai ver que Josué não estava em Jerusalém, na cidade sagrada, ela nem existia ainda. Josué não estava no templo, ele não estava no tabernáculo, ele não estava no Santo dos Santos. Josué estava onde? Quando o comandante do exército do Senhor falou com ele, ele estava em Jericó, próximo de Jericó, um território pagão. Jericó, aquela cidade perversa, que promovia idolatria, adorações grotescas, pagãs. Mas Jesus Cristo falou para Josué: tire as sandálias dos pés, pois este lugar em que você está aqui agora é lugar santo. E por isso, naquela noite, Josué descobriu que para o servo de Deus, todo lugar é território sagrado. Todo lugar é território sagrado. Aplicando isso para mim e para você, isso significa o seguinte: que a sua casa é território sagrado. A sala da sua casa é território sagrado. A sua escola, onde você vai, a faculdade, o ambiente de trabalho, o salão de beleza é território sagrado. O campo de futebol é território sagrado. O quarto de hotel que você fica, homem e mulher, quando viaja a negócios, ali é território sagrado também. Quando você entra numa banca de jornal, quando você muda os canais da televisão, você está em território sagrado. Tire a sandália dos seus pés, Deus está com você ali. Quando você surfa pela internet, território sagrado. Você está surfando ali, sentadão, esticado na cadeira, e o Espírito Santo, Deus, Jesus está, talvez com a mão no seu ombro, olhando com você ali. Ali é território sagrado. O lado legal de você entender que a gente não tem que ser legalzinho, bonzinho e santo só aqui na hora do culto, não, mas especialmente lá fora, no dia a dia. Quando você entende isso, você entende e passa a viver um princípio maravilhoso de Provérbios que fala que quem anda em integridade ou na integridade anda seguro, anda sarado, abençoado por Deus. É o princípio da integridade. Na matemática, essa palavra integridade lembra a gente da matemática. A matemática, nós temos na matemática a numeração fracionária. Numeração fracionária. Fração é um pedaço de um número inteiro. Fração é de onde nós tiramos a palavra fração é de onde nós tiramos a palavra fratura. Nós temos números inteiros, constituídos de números naturais, e nós temos os números fraturados, as frações, os números quebrados. E a Bíblia fala: quem anda na integridade, quem anda na presença de Deus, na escola, no trabalho, na quadra de esportes, no shopping center, na internet, no salão de beleza, quem anda na integridade, anda seguro, não anda fraturado, não anda se cortando por dentro, não anda condenando-se a si mesmo e machucando a sua consciência.
Que adianta você curtir aquele pecado lá no shopping, lá no cinema, lá na internet, e depois não consegue dormir legal. Tem uma noite miserável, seu corpo começa a sentir, porque a sua consciência não está bem com você mesmo. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, vamos ler juntos? Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Visto que nós temos essas promessas maravilhosas, de que fomos salvos pela graça, que Deus está conosco, que Ele é por nós, já que o Evangelho, esse Evangelho maravilhoso, que garante a minha filiação, minha regeneração, a minha santificação, a minha glorificação, visto que temos essas promessas maravilhosas da unção do Espírito Santo, purifiquemo-nos. E o verbo aí deixa entender que o purifiquemos é algo que você tem que fazer, é você, nós temos que nos purificar de tudo que contamina o corpo e o espírito. Em outras palavras, Deus não vai mandar um anjo para limpar sua coleção de CDs, de músicas mundanas que desagradam a Ele. Deus não vai mandar um anjo para fazer uma limpa nas revistas que não agradam a Ele, que estão no seu escritório, na sua casa, na sua sala. Deus não vai mandar um anjo deletar os sites inúteis e perniciosos que estão na sua lista de favoritos no seu computador. Em Atos capítulo 5, melhor, no livro de Atos, tem um relato que o Evangelho chegou na cidade de Éfeso, e alguns daqueles moradores creram no Evangelho, e eles eram pessoas místicas, eles eram pessoas que gostavam de magia negra, gostavam de mexer com o espiritismo, essas coisas todas, e a Bíblia fala que quando eles se converteram, entenderam quem é Cristo e a luz bela do Evangelho de Cristo, esses homens e mulheres, eles correram para suas casas, e eles trouxeram para a praça livros sobre magia, livros sobre coisas do oculto, entendendo que aquilo não pertencia a Deus, e cristão não tem que ter contato com essas coisas, e eles fizeram uma fogueira santa ali. Eu estou lembrando aqui do Reinaldo. O Reinaldo era um irmão, amigo nosso lá de Tupã, esse filho de uma das famílias mais ricas da cidade, e ele caiu no vício das drogas. Durante a sua adolescência, durante a sua juventude, os traficantes não davam sossego para o Reinaldo, porque o Reinaldo tinha dinheiro o tempo todo, pai rico, mãe rica, e os traficantes ficavam rondando a casa dele, ele não podia sair, e quando Deus libertou o Reinaldo, quando Deus libertou ele, uma das coisas que ele fez com o pastor, que era o meu pastor de jovens lá, foi pegar uma pilha que ele tinha uma coleção de discos, que valia muito dinheiro, discos importados, heavy metal, discos que ele costumava ouvir, quando ele se drogava, e dava a ele um prazer adicional, junto com o efeito da droga. Ele pegou aquele bolo de discos, que alguém falou para ele, não, você não quer mais, vende, que isso vale dinheiro. Ele falou, não, se não presta para mim, não devo passar para ninguém. E ele fez uma fogueira santa com aqueles discos. Eu lembro do Paulo e da Sueli. Eles, um dia, a secretária falou, pastor, dá para o senhor vir aqui, tem um casal querendo falar com você. Era um casal que tinha acabado de se converter, há poucos dias se batizaram e tudo mais, e eles estavam com uma belina antiga, e abriram a porta de trás da belina, e na bagageira estava cheio de imagens de escultura e quadros religiosos. Ele falou, pastor, finalmente a nossa vovó que mora conosco, ela concordou com a gente de abrir mão dessas coisas, entendendo que isso não agrada a Deus. Como que a gente faz para acabar com isso? Eles estavam com um pouco de medo e tudo mais. E eu falei, eu não vou quebrar isso daí não, isso aí eu posso só dar um apoio moral. E daí tinha uma caçamba do outro lado da rua, de uma construção, está meio vazia, nós fomos lá e jogamos tudo lá. E fizemos uma oração, agradecendo a Deus, porque Deus está abrindo os nossos olhos, né? E nos libertando da miséria da idolatria, respeito e reverência e crença de que um quadro pode passar para nós algum efeito espiritual, alguma bênção, quando a Bíblia fala tanto contra isto. Eu lembro do Davi
Davi era um jovem que veio, David, ele veio junto com um grupo de adolescentes dos Estados Unidos, estudantes já de faculdade, pessoal de 17, 18 anos, vieram 5 deles, e ficaram um tempo com a gente, umas 2 semanas, falando do Evangelho nas escolas, lá na região de Tupã. O líder, o pastor de jovens estava junto, o Samuel dele estava junto. E um dia, no culto, domingo à noite, um culto como esse, eu pedi para um deles dar o testemunho. O Davi foi escolhido para dar o testemunho, era o mais amadurecido espiritualmente. E o que ele falou me tocou muito, eu jamais vou esquecer. Aquele rapaz chegou na frente da igreja inteira. Ele falou: pastor, igreja, eu conheci ao Senhor Jesus, entreguei minha vida, mas durante a minha adolescência, eu ganhei um computador, e esse computador ficava no meu quarto. E eu comecei a cair na tentação de ver sites pornográficos. E eu acabei ficando viciado nisso. E isso foi me derrotando moralmente, me derrotando espiritualmente. Eu fui ficando um crente totalmente vazio e triste. Até que o dia que eu chamei o pastor de jovens, que está ali e tal, eu chamei ele e falei para ele: por favor, venha na minha casa, me ajuda. Eu quero que você leve meu computador embora lá para a igreja. E eles levaram juntos o computador para a igreja, deixaram num canto lá desligado. Falou: eu não quero nem ter eu não estou forte nem para dizer não para o computador. Se ele estiver lá, eu vou cair em tentação. Então, naquela época estava começando, ainda não havia essa telefonia celular que tem hoje aqui, então ele falou: eu preciso me livrar da fonte de tentação. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. 8 vezes na Bíblia Deus fala: sede santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. E alguns de nós falam: isso aí, meio que isso é para os crentes antigos. Não, a Bíblia é a mesma, continua falando para nós no ano de 2016, continue se santificando numa sociedade nojenta, imoral, promíscua, corrupta. Santifique-se, santifique-se, porque o território onde você está é território sagrado. Último lugar, última verdade. Josué descobriu uma última verdade maravilhosa, que é verdade para nós também, se aplica a nós também. Josué descobriu, que ele já tinha conquistado a batalha. Ele já tinha vencido a guerra, ele já era vencedor, ele já tinha conquistado a batalha contra Jericó. Capítulo 6, versículo 2, o que o comandante do exército do Senhor disse para ele? O que o Senhor disse para ele? O versículo fala: então o Senhor disse para Josué, notícia das notícias, a melhor notícia que Josué talvez ouviu na sua vida. Deus falou para ele: saiba, Josué, que eu já entreguei nas suas mãos Jericó. Você está morrendo de medo, você está preocupado, mas eu já entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra, os seus exércitos. Você amanhã vai lá, mas você já ganhou a batalha. Que coisa maravilhosa. Naquela noite, o que aconteceu? Josué percebeu que o seu Deus não é um Deus fraco, não é um Deus patético, não é um Deus que quer, mas não consegue. O seu Deus é um Deus totalmente soberano. Meus irmãos, quando eu descobri isso na minha vida cristã mudou. Se você pegar da editora Fiel um livro, Deus é Soberano, e dá uma olhada atrás, vários pastores comentam sobre, eu sou um dos que comentam sobre aquele livro. Quando eu li aquele livro, eu estava já no seminário em São Paulo, cursando teologia, e eu li o livro Deus é Soberano. O autor fala: não nego a responsabilidade dos homens. A Bíblia fala que os homens são responsáveis, mas os homens, os pastores, as igrejas falam um pouco sobre a soberania de Deus, e por isso o povo de Deus sofre, porque eles passam a temer e servir um Deus que é fraco, um Deus que quer, mas não consegue. Nessa noite, Josué descobriu que o seu Deus é totalmente soberano. Ele descobriu que o seu Deus não precisa ler o jornal para saber o que aconteceu. O seu Deus é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Naquela noite, Josué descobriu que o seu Deus não passa a noite rolando na cama, ansioso, preocupado com o que vai acontecer amanhã. O seu Deus é soberano, Ele escreve o amanhã. Naquela noite, Josué percebeu que o seu Deus não é um Deus que faz tentativas.
investimentos na esperança de que dê alguma coisa certo. Não, seu Deus não fica fazendo tentativas e depois torcendo para dar certo. Pelo contrário, Josué descobriu que o seu Deus é aquele que controla todas as coisas e faz todas as coisas de acordo com o seu prazer, de acordo com a sua sabedoria. Ele é o Deus que determina o futuro, Ele é o autor da história, e que Ele já havia decretado a vitória do povo de Israel sobre o povo de Jericó. Sim, Josué, os soldados israelitas teriam que acordar de manhã, de madrugada, teriam que vestir o uniforme, teriam que pegar as suas espadas, teriam que comparecer ao campo de batalha, teriam que marchar ao redor da cidade, conforme a instrução do Senhor. Mas a vitória já estava decretada, a vitória já tinha sido determinada pelo próprio Deus. E maravilha das maravilhas, essa boa notícia que Deus deu para Josué sobre Jericó, serve para mim e para você, serve para nós, igreja. Da mesma forma, nós, cristãos, escutamos Jesus Cristo nos dizer o quê? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A Jericó de vocês é o mundo sem Deus, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Essa é a sua Jericó. Seu papel, tendo sido salvo por Deus, agora é viver o Evangelho, e falar do Evangelho, e chamar essas pessoas a conhecer a Cristo, a se arrepender dos seus pecados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E Jesus disse: o mundo irá odiá-los, o mundo irá persegui-los, mas não temam, porque eu já decretei, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A vitória da igreja já está decretada pelo próprio Cristo. E Jesus disse mais, Ele falou: por vocês serem sempre a minoria, o mundo muitas vezes vai tentar intimidá-los. Porém, lembre-se do que o Pai falou. O Pai falou o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino dos céus. Em outras palavras, Deus já decretou, Ele vai dar o reino dos céus para nós, a vitória já está garantida. Não tenha medo, igreja, não tenha medo, igreja, pois a vitória final da igreja contra o mundo já foi decretada por Deus, e está no livro de Apocalipse. Você sabia que quando você pega a sua Bíblia, tem o Velho Testamento, que é aquela parte maior, depois tem o Novo Testamento, que é a parte menor. Os evangelhos já aconteceram, é história. Manifestação de Cristo, ministério de Cristo, livro de Atos, já aconteceu. A plantação da igreja, os apóstolos espalhando a igreja segundo a ordem de Cristo pelo mundo inteiro, chegou até Campinas. O livro de Atos já foi. Nós estamos vivendo na Bíblia. Aonde que nós estamos na Bíblia? Não estamos nos evangelhos, não estamos em Atos. Nós estamos aonde? Nós estamos em Apocalipse. Nós estamos no livro de Apocalipse, estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos. E quando você vê a nossa história lá, você vê que a vitória final da igreja contra o mundo já foi decretada. Eu gosto muito daquela história do menino pobre que morava numa casinha de sapé, né? Já viu essa casinha de sapé? Os mais antigos aqui sabem como que é madeirinhas trançadas e com barro, né? Casinha de sapé. E tinha esse menino pobre que morava numa casinha dessa. A mãe era uma empregada doméstica, e o menino adorava ler gibis, adorava ler essas revistinhas que crianças gostam de ler. O filho da patroa lia os gibis novinhos, lia, depois dava para ela levar para casa, e ela dava para o filho, e o filho tinha uma pilha de livros usados, que ele gostava à noite, antes de dormir, à luz do lampião, ficar lendo aquilo. Uma noite ele está lendo o começo de uma história, e nessa história mostrava que tinha uma cidadezinha muito bonitinha, tinha o xerifinho com o chapéu branco, todo bonitinho, com a estrelinha de xerife aqui, roupinha branca, botinha tudo lustrada, e ele estava na porta da delegacia, olhando para o bar do outro lado, e a filha do dono do bar, era a mocinha da história, toda bonitinha, cabelinho arrumadinho, com lancinho, com lacinho, e com vestidinho branco, e ela olhando para ele, e ele lá olhando, pondo a mão no revólver, olhando para ela assim. Os dois estavam num romance, numa paquera, num namoro, né? E começou a história.
E eles saíam juntos, jantavam juntos, um plano de casamento, promessa de casamento. E ele está lendo, o menino está lá naquela casa de pau a pique, lendo essa historinha. Quando de repente ele vira a página, aparece na história um homem de chapéu preto, um homem com roupa preta, cara de mal, bigodão. E ele tem um revolvão grande aqui, outro aqui, e ele vem com o seu cavalo, e ele chega naquela vilinha, onde há paz e segurança, e ele começa a bagunçar as coisas, desafiar a autoridade do xerife. E pior, a hora que vira a outra página, ele pega a mocinha, e ele rapta ela, sequestra a moça, contra a vontade dela, ele joga ela atrás do cavalo aqui, e ele marcha para dentro de uma floresta escura, e prende ela numa casa feia lá dentro da floresta, e ela está presa lá gritando, socorro, 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 e nada, não tem como o herói da história vê-la. E nisso daí a mãe fala, Juquinha, hora de desligar o lampião, vamos dormir. E ela vai lá e desliga o lampião. O Juquinha está com a história no meio do problema, no meio da crise. E ele fala, mãe, deixa eu ler só o final, mãe, por favor. E a mãe, não, vamos dormir, tal. E ele fica tentando dormir, ele não consegue dormir. Como que ele vai dormir? O bandido está com a mocinha raptada lá na floresta escura, não dá para dormir assim. Coitado do xerife, desesperado, correndo para lá e para cá, e não acha a mocinha. Como é que eu consigo dormir assim? Sabe o que ele fez? Esse menino lá da cama, ele não conseguiu dormir. Ele não podia ligar o lampião, a mãe era brava, a mãe era severa. Então nessa casinha de barro aí, ele foi quebrando o barrinho aqui assim, ó, e fez um buraquinho. A luz da lua, pum, bateu na cama dele. Ele pegou a revistinha e abriu na última página. Ele abriu na última página, tinha um quadro bem grande. Tudo estava solucionado, o quadro era maravilhoso, tinha uma campina perto da cidade, tinha uma casinha muito bonitinha, feita no topo daquela colina, todo gramado em volta, a floresta negra lá atrás, bem longe, e aqui estava, na porta da casinha, que tinha um chaminézinho saindo, aquela fumacinha de que tinha comidinha gostosa lá dentro. Na porta estava, quem? Estava o xerife, todo de branquinho, com a sua estrela, todo satisfeito, sem o chapéu, olhando alegremente para o poço, perto da onde a sua esposa estava, com o aventalzinho, tirando água, e perto do poço tinha lá uns xerifezinhos, todos felizes, brincando, e havia paz, tranquilidade. E no quadro aqui no canto, tinha um quadro quadrado assim, mostrando o homem de chapéu preto, de bigodão, de roupa preta. Ele está atrás das grades assim, bravo, com raiva. Ele foi preso. E o menino falou, agora eu posso dormir em paz. Irmãos, a mesma coisa somos nós. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo, e Satanás quer raptá-la, e de acordo com o livro de Apocalipse, parece que tem momentos que ele acaba com a gente, e ele faz de nós gato e sapato. Mas o xerife, que é Jesus Cristo, que é justo e verdadeiro, ele é que dá a cartada final. E se você abrir o livro de Apocalipse no capítulo 19, versículo 19, você vai ler que o diabo, tentando acabar com a igreja, tentando acabar com a fama de Cristo, ele se dá muito mal. O texto fala, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta finalmente foi presa, e com ela foi preso também o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome da besta, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago que arde com enxofre, o lago de fogo que arde com enxofre. E depois o texto fala, então veio do trono de Deus uma voz conclamando, falando para todos os salvos, para toda a igreja de Cristo, louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto os pequenos como os grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como que o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava o quê? Aleluia, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva, que já se
aprontou. Foi dado para sua noiva vestes de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Em outras palavras, meus irmãos, a vitória da igreja contra o diabo, contra o mundo, contra a besta, contra os falsos profetas, a vitória já está garantida, já está decretada, já está registrada nas últimas páginas da sua Bíblia. Por quê? Porque Jesus Cristo, o nosso noivo, o cabeça da igreja, Ele é quem dá a cartada final. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo, Ele não é só aquele Cordeiro de Deus que vem e morre para tirar o pecado do mundo, mas Ele é o campeão dos campeões, Ele é o leão de Judá, é Ele quem derrota a besta, os falsos profetas, os reis da terra e os seus exércitos. E Ele, diz o texto, os lançará no lago de fogo que arde com enxofre. Ele é quem? Ele é o cavaleiro que cavalga num cavalo branco. O nome dele é fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seu manto está tingido de sangue. Os exércitos do céu o seguem. Da sua boca sai uma espada afiada, que é a palavra de Deus. E no seu manto e na sua coxa está escrito, está tatuado: Rei dos reis, Senhor dos senhores. A nossa vitória já está garantida. Eu preguei para vocês aquela profecia de Paulo, porque Deus deu para esse Jesus, que foi zombado lá na Galileia, Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Quando Paulo falou isso, o nome de César era um nome acima de todo nome, mas não o nome de Jesus. Mas Paulo falava profeticamente. Os anos se passaram, ninguém fala em César quase, mas quanta gente adora Jesus, quanta gente segue Jesus, quantas igrejas de Jesus. E Paulo falou: a profecia é crescente, é progressiva. Deus deu para Jesus um nome que está acima de todo nome. As pessoas do ano de 2016 vão ver que o Jesus não é um nome que vai desaparecer da história, mas vai crescer progressivamente. E isso não é o fim. Paulo continua dizendo: vai chegar um dia que o nome de Jesus será tão grande, tão famoso, que toda boca confessará, e todo joelho se dobrará, e toda boca confessará que Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, para a glória de Deus Pai. Amém. Líderes, a sua responsabilidade é muito grande. A sua responsabilidade é muito grande. Mamãe, papai, pastores, líderes de pequenos grupos, professores do IBC, a sua responsabilidade, seu fardo é pesado. Porém, acabo de passar para vocês, grave no coração, 4 verdades maravilhosas, que podem fazer toda a diferença. Não se esqueça delas. Primeira, você nunca está sozinho. Às vezes você vai se sentir sozinho, mas coloca na sua cabeça: você não está sozinho, o seu Deus é contigo. Você não é o primeiro em comando, coloca isso na cabeça também. Responsabilidade final dessa igreja aqui não pesa sobre meus ombros nem sobre os seus. Para de dar uma de Atlas e querer carregar a igreja nas costas. Ela pertence a Deus, é Ele quem garante e preserva a sua igreja e garante a sua vitória. Você não é o primeiro em comando, baixa a bola. Para de dar uma de dono da igreja, para de dar uma de dono do seu departamento, para uma de dar de dono do louvor, da adoração. Vamos ver o que Deus quer, e Deus fala através da multidão de conselheiros. Terceira coisa, lembre-se, líder, todo lugar onde você coloca a planta dos seus pés, ali é território sagrado. Você está naquele lugar para não ficar só, não para curtir, não para isso, você está ali para representar o Senhor Jesus. Você está ali, Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Você está ali para ser sal, para ser luz. Você está ali para exalar o bom perfume de Cristo. E em último lugar, lembre-se que a vitória final já está decretada. A nossa vitória, graças a Deus, já está garantida. Que gostoso fazer parte do Dream Team do Senhor Jesus Cristo. Lembra do Dream Team? Foi para a Olimpíada, aquele grupo de jogadores de basquete dos Estados Unidos. Eles sabiam já que eles iam ganhar medalha de ouro, mas eles tinham que comparecer. O Brasil deu um pouco de trabalho para eles, mas eles ganharam do Brasil, né? E a medalha já era garantida. Assim somos nós. Nós temos que comparecer, mas por causa de Jesus, a nossa igreja já é triunfante. Amém? Amém.